do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Convido os expositores, o Dr. Vânio Aguiar, sócio da Adjude Administradores Judiciais, o juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. João de Oliveira Rodrigues Filho, o Dr. Eric Pestres, sócio do escritório Sérgio Bermudes, advogado. Convido a doutora Elisa Fazan, mestre e especialista e bacharel em Ciências Contábeis, e atua como administradora judicial em grandes casos no Estado de São Paulo. E o doutor Christoph Pierce, advogado da Hannes Advogado. Para a condução dessa mesa, tem a palavra o ministro Marco Buzzi. Estou ouvindo? Ótimo. Boa tarde a todos. É tarde agora. Ótimo. Eu quero inicialmente agradecer o gentilíssimo convite feito. Me sinto extremamente honrado. Participei do painel como ouvinte, né? Estava aí, riquíssimas colocações, chamaram já o judiciário de ineficiente e moroso, né? Caçaram os honorários dos advogados, está ótimo, está ficando bom demais, não está? E já bateram em todo mundo, então não tem problema nenhum, né? Então agora a tendência nossa aqui é só melhorar, né? Só melhorar, com certeza absoluta, apaziguar. Eu quero também fazer uma menção aqui ao saudoso e queridíssimo Matias. A sua filha nos honrou com uma excelente exposição. Não podia deixar de citar o meu querido amigo Sanseverino, o filho dele também está presente no evento. Paulo Sanseverino, um grande amigo. E quero saudar a todos, em nome do Crícolo e da Ismênia. São ambos amigos meus. Mais a Ismênia do que o Crícolo, mas fazer o quê, né? Mas a esposa, querida esposa, amiga da minha esposa também, da minha mulher também. Bem, quero cumprimentar os organizadores do evento, Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos e Combate ao Crime Aquisitivo. Nós vamos tratar agora das métricas na solução amigável em insolvência com indicativo de fraude. Eu fico presidindo a mesa, como já está acontecendo, e temos a honra de contar com os painelistas Vânio Aguiar. Não vou ler o currículo, mas farei uma síntese das informações que colhemos. Bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, administrador judicial e liquidante do Banco Central, ex-liquidante do Banco Central. João Oliveira Rodrigues Filho, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor do curso de pós-graduação em Falências e Recuperação Judicial da FADISP. Dr. Eric Pestre, advogado sócio do Escritório Bermudes, membro do INSOL, International Associação de Reestruturação e Insolvência, membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Elisa Fazan, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo e administradora judicial e perita contábil. E Christopher Pease, advogado, sócio do escritório Hernes, co-diretor de Contencioso, Insolvência e Reestruturação nas Ilhas Virgens Britânicas. É um pessoal de peso. Muito iremos, com certeza absoluta, aprender. Então, sem mais devagar, eu convido o Dr. Vânio Aguiar para a sua exposição. Por favor. Prezados participantes do 6º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos e colegas do painel número 4, os quais eu homenageio na presença do ministro Marcos Buzzi, conterrâneo, nossa Santa Catarina de Tibó. Também gostaria de agradecer o gentil convite do Dr. Rodrigo Carcelian, diretor-presidente do IBRA, Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos, e ao Conselho Nacional do Ministério Público,
por albergar, mais uma vez, esse evento internacional. Agradeço, por fim, o doutor Antônio Gustavo Matos do Vale, aí presente, presidente da Infraero na época da quebra da Varig Logística, Varig Log, caso que eu vou relatar hoje, tá? Ex-diretor de liquidações do Banco Central e ex-vice-presidente do Banco do Brasil. A Varig Log, que é o caso que eu vou mencionar aqui, teve a sua sentença de quebra em 2012, tá? Pelo doutor Daniel Carno Costa, que, na época, era juiz da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo. Atualmente é responsável por essa falência o doutor Jomar Juarez Amorim. O Ministério Público atuou nesse processo, tá? E atua, pelos promotores doutor Joel Bortolom Júnior e pela doutora Ana Gabriela Coutinho Caetano Visconti, tá? A quem os homenageiam na presença do doutor Amaury Arfelli, que é o procurador, que é o promotor do Banco Santos, e também do doutor Eronides Santos, que foi o promotor anterior do Banco Santos, né? A Varig Log era a antiga Varig Cargo, tá? E foi adquirida em 2005 pela Volo Brasil, uma empresa controlada indiretamente pela Metlin Patterson, uma gestora americana de fundos de investimento com patrimônio acima de 3 bilhões de dólares. Em 2006, a Metlin Patterson comprou a nova Varig, que era VRG, Linhas Aéreas, e vendeu ela em 2007 para a Gol por 320 milhões de dólares. Entrou em recuperação judicial em 2009, tá? E teve a sua falência convolada no ano 2012. Tá? Na falência, a adjunta de administradores judiciais foi nomeada como terceira opção, tá? Sem contar, contudo, naquela época, a permanência dos profissionais da empresa, não tendo, assim, acesso, naquela época, aos computadores e documentos da massa falida. Tá? Este é um problema que sempre o administrador judicial sofre. Tá? Quando ele é nomeado, os ativos já foram. Verificamos que esses ativos no país, da Varig Log, eram inexpressivos, né? Basicamente, depósitos judiciais, em torno de 3 milhões de reais, imóveis e equipamentos distribuídos em 13 terminais de carga no país, ativos que geraram pouco mais de 500 mil reais, que a Infraero me ajudou a arrecadar. Tá? Atualmente, já foram recuperados ativos no montante de 175 milhões de reais, sendo 9% ou 15% no país, e 91%, ou 160 milhões, oriundos da atuação da administração judicial no exterior, através dos seus advogados, sem dúvidas, competentes, que são os nossos anfitriões aqui. Foram pagos aos credores trabalhistas, em classes anteriores, no total de 80 milhões de reais. Todos os pagamentos foram feitos. Deixaram de comparecer lá 400 credores trabalhistas, e hoje, com a decadência, que entra com processo novo também, já entra sem ter o direito nenhum de crédito. Né? É um grande problema a decadência, que o STJ vai ter que enfrentar mais à frente. Ninguém consegue ter crédito de falência, ter habilitação em falência, com 3 anos somente, no processo trabalhista. O processo trabalhista, em média, demora 5 a 10 anos. Né? As disponibilidades atuais são em torno de 45 milhões, serão alocadas aos créditos tributários, que detêm 172 milhões no quadro geral de credores. E o passivo remanescente ainda é de 757 milhões. Então, todas essas informações estão disponíveis no site da administrador judicial, conforme prevê a Lei 11.101. Dos 160 milhões recuperados no exterior pela Varig Log, tiveram por origem a atuação dos advogados contratados pela massa falida, mais especificamente o escritório Clínico Carcelian, advogados associados. Atuaram eles em 3 situações e em 3 países diferentes. 30% dos valores que ingressaram no caixa da massa, 43 milhões, foram recuperados na Suíça. 25%, ou 36 milhões, no México. E 45%, 66 milhões, nos Estados Unidos. Na Suíça, em disputa com o credor quirografário, Atlantic Aviation, que era
uma subsidiária da Tanchile, e foi a razão da quebra da convolução da falência, porque contava-se na recuperação com esse crédito no caixa da recuperação. E como a Justiça da Suíça deu ganho de causa ao Atlantic Aviation, a falência foi convolada por este motivo. Mas, com os nossos advogados, conseguimos, aos 48 minutos do segundo tempo, conseguir um efeito suspensivo de liberação dos recursos, e esses recursos ficaram bloqueados. Tá? E o primeiro acordo que foi feito, nas métricas aqui que estamos discutindo, foi a transação com os advogados da Atlantic Aviation, em que nós ficamos com 56% dos valores e a Atlantic Aviation com 44%. Então, a primeira métrica aqui que estamos apresentando neste caso. Né? Essa transação resultou na liberação, em 2017, de 55% dos valores bloqueados a favor dos demais credores da Varig Log, além de... Não teve nada além nesse caso aqui. Depois o além é mais para frente. No México, tá, que foi o segundo caso, a segunda situação, o alvo era uma subsidiária da Varig Log, a Varig de México, tá, VMEX, que estava em vias de ter cassado a sua concessão. Como a Infraero fazia aqui, caçava a concessão de qualquer empresa aérea que estivesse em recuperação e falência. Como a Varig Log entrou em falência, lá no México já estava o prazo, mais 2 anos ele encerrava a concessão, estávamos sujeitos a perder essa empresa lá no México. Né? A primeira discussão se deu na falência da Varig, que ela achava que a propriedade era dela. Tá? Aí fiz uma petição que despachei em 2014 com o juiz da Varig, que era o doutor Luiz Roberto Ayub, tá? E obtive dele autorização para administrar e alienar a empresa, porém mantendo os recursos bloqueados até a decisão definitiva. Naquele país, lá no México, a principal questão foi a negativa da Justiça mexicana de aceitar o controle da empresa pela Varig Log. Anos depois, conseguimos assumir a VMEX, tá? Sem, contudo, deixar de pagar uma indenização generosa, né, ao gerente-geral mexicano. Né? Com a administração brasileira, através do meu amigo Miguel Belas, falecido na pandemia, tá? E hoje rendo homenagem a ele, pelo expressivo trabalho feito, conseguimos trazer dividendos que foram repassados em 2018 e a venda da empresa foi realizada, ao final, em 2019. Tá? Mas o acordo relevante nesse episódio da Varig de México foi a divisão de 50% dos valores arrecadados com a massa falida da Varig, onde nossos advogados também tiveram que abrir mão de parte dos honorários contratuais. Felizmente, a vida é assim, né, doutor Rodrigo? Nem sempre ganha tudo. Bom, mas por isso que eu não sou advogado, sou administrador. Eu nunca perco. O mais inusitado nessa disputa é que, após obtivermos decisão do juízo falimentar para cobrarmos do controlador no Brasil, em 2023, fizemos um acordo em Nova York com o controlador da Varig Log, que era a gestora Metlin Peterson, que gerou ingressos de mais de 66 milhões de reais. Apesar de, naquela época, nós temos documentos muito frágeis, tá? E o custo de litígios estavam sendo muito elevados. Litigar em Nova York é 60% mais caro que litigar em Miami. Tá? E, segundo Martin Kenny, BVI é 80% mais caro. Né? É melhor litigar em BVI. Né? Esse acordo contemplou o pagamento de 13 milhões e meio de dólares, tá? Pelas seguradoras da Metlin Peterson, e a quitação de um crédito subordinado no valor de 110 milhões. O mais inusitado nessa disputa é que, após obtivermos decisão do juízo falimentar para cobrarmos o controlador no Brasil, tá? A gestora americana vendeu todos os seus ativos e ingressou com pedido de recuperação judicial no capítulo 11 em Nova York, obrigando a Varig Log a se sujeitar a uma nova verificação de crédito naquela corte. Quer dizer, nós tínhamos uma vitória de pirro aqui no Brasil. Né? Então, à vista de documentos pouco robustos, nosso crédito tinha grande chance de ser excluído da RJ pelo juízo local. Ao final, o acordo prevaleceu,
tendo a administração judicial atuado em todos os eventos do processo em conjunto com nossos advogados no exterior. Em apertada síntese, denota-se que, sem a busca de ativos no exterior, a Varig nada pagaria aos credores trabalhistas. E essa de recuperação de ativos só aconteceu pelos acordos realizados pela administração judicial, em conjunto com nossos advogados especializados na área internacional. Some-se a isso a experiência dos nossos juízes na atividade de rastreamento de ativos financeiros e o suporte do Ministério Público, tanto estadual como federal, à administração judicial. A registrar, sem dúvida, por fim, a participação do doutor Eronildo dos Santos na inclusão da Lei 14.112, de 2020, que trata da insolvência transnacional. Ele foi um dos grandes articuladores da inclusão desse capítulo, que não existia na lei anterior. Espero ter, assim, trazido aos participantes do seminário um breve relato do caso Varig e que realmente venha atender ao próprio painel solicitado, métricas de solvência, solução amigável na insolvência transnacional. Obrigado. Ativo? Agora sim. Obrigado. Cumprimento o doutor Vânio, administrador judicial e ex-liquidante do Banco do Brasil, fez um relato brilhante do Banco Central, perdão, do Banco Central, que muitas vezes o Banco do Brasil faz às vezes, hein? Mas, de qualquer sorte, temos aqui uma brilhante exposição, muito pragmática, isso é muito rico, né? Que são dados, episódios, fatos que nós examinamos, a superação de dificuldades. Hoje é mais fácil falar de mediação, de conciliação, dessas práticas todas, pois temos lei específica sobre isso, que é 13.140, uma resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, mas na época em que o colega enfrentou tudo isso, não era tão simples assim. Era uma mudança de mentalidade, como está ocorrendo e como no painel passado foi destacado no mundo inteiro. Eu parabenizo o Vânio e vamos para a próxima com o João Oliveira Rodrigues Filho, juiz de Direito de São Paulo. Por favor. Obrigado, ministro. Em nome de quem cumprimento meus colegas de painel e todos os presentes, quero agradecer ao doutor Rodrigo, ao doutor Crícora, a oportunidade de estar aqui. E quero aproveitar a oportunidade, já tinha consultado o doutor Rodrigo, ele me autorizou a fazer uma homenagem ao IBRA, mas um pouco diferente. O IBRA, certamente, todos já sabem que tem uma proficiência longeva na discussão a respeito de rastreamento de ativos e, obviamente, na melhora do sistema de insolvência. Mas o IBRA também ele contribui para a vida amorosa das pessoas, porque há exatos 5 anos, no evento do IBRA no STJ, iniciou-se a história de amor que eu tenho com a doutora Mônica de Stasi, que está na plateia. Então, com a qual eu quero passar o resto dos meus dias e desejando que a longevidade do relacionamento que eu desejo, também desejo aí ao IBRA. Tratando aqui agora especificamente do tema, na resolução amigável de questões envolvendo a falência, eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito do seguinte: isso foi falado em vários painéis. Eu coloco aqui o colega Newton Belli, do Ministério Público, dando uma sua visão moderna de como um membro do Ministério Público ele pode atuar e contribuir nos processos de insolvência. A fala do doutor Ivo a respeito da questão negocial, mas uma coisa que eu gosto de chamar muita atenção é que qualquer processo envolvendo uma reestruturação de empresa, seja dentro da corte ou fora da corte, envolve um racional econômico. Nós não resolvemos problema de empresa com questões jurídicas. Ponto. Eu desafio alguém a debater comigo e que me traga que consiga resolver algum problema de empresa em dificuldade com questões jurídicas. E eu falo isso pelo seguinte: já tenho defendido isso há muito tempo, inclusive é a própria tese de doutorado, mas isso é relevante. Os 8 anos de experiência na primeira vara de falência e recuperações judiciais me trouxeram isso de uma maneira muito vívida.
Recentemente, em Londres, num curso da Insol, dentre muitos aprendizados que eu tive, eu posso destacar em relação ao tema 2 percepções que eu gostaria de trazer para vocês relacionadas ao tema do racional econômico da negociação. O primeiro deles é que a negociação, sobretudo fora das cortes, tem sido uma tendência mundial do direito de insolvência. Isso já é aplicado no direito norte-americano há algum tempo, mas a Europa está acordando para isso. Do mesmo jeito que nós temos o estigma da falência, né, como aquela coisa, aquele algo que é deteriorado, aquele empresário deteriorado, a Europa também tem essa visão e eles estão acordando para isso, para ver que não tem que caminhar desse jeito. A insolvência ela precisa ser tratada objetivamente. E tratar falência objetivamente importa o quê? Racional econômico e soluções negociadas para que os credores eles possam recuperar os seus créditos. Muito bem. A outra percepção que eu tive, que não foi tão agradável assim, é que existe uma desconfiança muito grande em relação à jurisdição brasileira. Esse segundo ponto, eu já volto no primeiro, mas esse segundo ponto vamos analisar objetivamente. Hoje, existe também uma tendência das jurisdições buscarem ser um hub de insolvência dentro do cenário global. A partir do momento que um determinado país, uma determinada jurisdição vira um hub de insolvência, certamente vai atrair muitos investimentos, porque muitas companhias vão querer estar lá sediadas ou ter patrimônio nessa jurisdição. Agora, tirando esse lado, né, de que cada um puxa para o seu próprio lado, quer defender os seus próprios interesses, fiquei muito feliz de ouvir o ministro Sebastião Reis dizendo que é muito difícil uma jurisdição especializada por conta da quantidade de leis, e nós, juízes, por conta do sistema, nós não somos devidamente, ou não temos a oportunidade de sermos devidamente preparados para isso. E isso precisa mudar. Não adianta somente justiça especializada, nós precisamos de profissionais especializados. E profissionais especializados não só que conhecem a lei, mas que tenham uma noção de mercado e que tenham uma noção de uma visão de racional econômico quando lidam principalmente com empresas em dificuldade. Senão não vai adiantar nada. Cito aqui 2 exemplos, com todas as vênias. Caso Avianca, um precedente horroroso do nosso país. Hoje, nenhuma companhia aérea, seja pela lei ou pelos precedentes que nós temos, nenhuma companhia aérea vai se reestruturar no Brasil. Então, afastamos investidores com isso. Não temos que ser subservientes a eles, mas isso não significa dizer que não possamos também fazer a nossa meia-culpa. E uma outra coisa que me preocupa também no âmbito da negociação, que é muito recente, a doutora Clarissa colocou que hoje temos o diploma legislativo da negociação antecedente, mas alguns precedentes estão se formando no sentido de que o artigo 20b precisa necessariamente estar atrelado a um processo posterior de recuperação judicial. Não! A negociação antecedente, ela precisa ocorrer justamente para evitar processos de reestruturação dentro das cortes. Essa é uma tendência mundial. Então, nesses 2 exemplos que eu estou citando para vocês, são muito importantes e sensíveis, o Brasil está indo na contramão. Não pode ser assim. E aí, trazendo aqui a questão da negociação dentro da falência, dessa ideia de que a negociação realmente do racional econômico, que realmente deve envolver esses processos de reestruturação, e por que não nas falências, também quero citar aqui 2 exemplos de sucesso. Para dizer o seguinte, o Brasil não é patinho feio no mundo, o Brasil ele só precisa melhorar, isso é normal, para, inclusive, poder ter mais relevância no cenário internacional de insolvência e poder trazer mais investimentos para o nosso país. 2 casos de sucesso que certamente podem também figurar como paradigmas a nosso favor. O primeiro deles é a falência da Nortel. Eu cheguei ao final já do processo, um fundo, querendo fazer um plano de pagamento, pagando 100% do trabalhista, do fiscal, 30% do quirografário e 100% do subordinado. O Ministério Público, num primeiro momento, foi contra. Num primeiro momento, não, ele foi contra.
Naquela época, isso é uma visão particular minha, por favor, membros do Ministério Público não me odeiem, nem CNMP me expulse daqui, mas eu entendi que o Ministério Público, naquela situação, ele não tinha sequer legitimidade para se opor ao plano, porque ele estava falando que a tese do MP era o seguinte: não pode pagar 30% do quirografário, tem que pagar 100% e deixa de pagar o crédito subordinado. Não sei por que ele adotou essa tese, não estava escrito. Claramente, o artigo 20 da LINDB precisa ser considerado não só pela magistratura, mas pelo Ministério Público e pela advocacia pública. Eu decidi que, não, pelo fato de envolver credores quirografários maiores e capazes, o Ministério Público sequer tinha legitimidade para se opor a esse questionamento e também não haveria nenhum sentido em se determinar o pagamento de 100% dos quirografários e se deixar de lado os créditos subordinados, que também estão previstos. E havia uma decisão de Assembleia Geral de Credores que, no meu modo de ver, deveria ser respeitada. O tribunal manteve a minha decisão, reconheceu a legitimidade do Ministério Público. Aqui também faço a minha ressalva, sem muito aprofundamento, porque interesse público é o tipo do argumento e de cláusula geral que cobre qualquer tipo de pecado. E não é sempre que há interesse público para intervenção de ente estatal. Não vou ser injusto com o Ministério Público aqui. Nem sempre há. Por isso que a aplicação do artigo 20 da LINDB ela é importante. Muito obrigado. Nem sempre. O artigo 20 da LINDB ele é importante justamente para que, no caso concreto, haja a demonstração de qual que é o interesse público que está sendo defendido. Muito bem. Mas aí foi levantada a falência, credores receberam seus créditos e, querendo ou não, aqueles ativos eles foram reinseridos no mercado, que também é um dos objetivos da Lei 11.101. E, para terminar, o caso da CIS, que o doutor Ivo comentou, ele foi um advogado através de um banco de primeira linha, que fez uma operação através de um fundo e também se propôs a fazer um pagamento dos créditos na falência, porque essa falência ela tem muitos ativos interessantes. Aqui, um trabalho esplendoroso da administradora judicial que atuou no caso. A due diligence do banco foi feita corroborando os dados da administração judicial, que isso é muito importante, ou seja, nós temos no Brasil profissionais que operam com absoluta confiabilidade e, ao que me foi passado tanto pelo doutor Ivo como pela administradora judicial, o único problema tem sido alguns pequenos nós nas transações tributárias estaduais numa determinada unidade da federação. E aí vocês vejam, a justiça especializada ela é um primeiro passo, mas profissionais especializados nas mais variadas esferas, públicas ou privadas, são essenciais para que a gente possa compreender a ideia de negociação, a visão de mercado, o respeito à lei e uma efetividade do sistema de insolvência. Muito obrigado. Não é minha sala de aula, portanto, não vou dar aulas aqui, mas eu tenho o hábito de dizer para os meus alunos no primeiro dia de aula que eu sou muito mentiroso nas aulas que eu dou. Então, quando eu falei para o meu particular amigo, o João de Oliveira, que eu estava aqui para protegê-lo, quando ele falou mal do Ministério Público, é mentira, é mentira. Eu não estou aqui para protegê-lo, não vamos ao final do evento aqui fazer severas críticas ao nosso pessoal e particular amigo. Parabéns pela palestra, excelente. E a democracia, e destacadamente a academia, no mundo da academia, que é onde nós estamos agora, não deixa de ser academia, esse evento aqui também, né, é rico por isso, porque nós temos diferenças. Né, e aprendendo ou não, mas temos que aprender, pelo menos, a respeitar as diferenças, apreciar as diferenças e refletir. Né? A reflexão que traz eventos como esse são riquíssimos. Não é? Então, eu, particularmente, concordo muitíssimo com o João, que é colega nosso, de que realmente estamos caminhando e precisamos caminhar para a especialização não só das unidades judiciais, ou seja, das varas, mas também a especialização do juiz que trabalha ali. Precisamos pegar esse juiz e dar cursos para ele, dar especialização,
para que ele não entenda só do direito, porque numa recuperação e numa falência, quase mais numa recuperação do que numa falência, é muito importante que o juiz, além do direito, conheça também as técnicas de negociação, o mercado, conheça também a questão dos custos operacionais, senão ele vira um teórico, um excelente atleta do direito e um péssimo construtor de realidades. Não é? E estamos aqui para tentar agora, mais do que em qualquer outra época, construir, trazer o direito para próximo, cada vez mais, da realidade. Eu parabenizo, só não concordo no finalzinho com a questão da função do Ministério Público, que eu acho que o Ministério Público transcende o interesse público. O Ministério Público está aí para a questão da ordem pública, e como fiscal, que nem se usa mais esse nome, da ordem pública, ele está legitimado a atuar em qualquer coisa que seja. Não é? Bem, perdoe. Depois nós brigamos lá fora. Agora não. É meu conterrâneo, por isso ele tem essa liberdade toda, né? Fazer o quê? Agora vamos ouvir o Eric Pestre, advogado e sócio do escritório Bermudes. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Cumprimento meus colegas de mesa, a pessoa do ministro Buzzi, já mais uma vez, aqui do ano passado, estava sentado ao seu lado. Já nesse evento mais do que consolidado do IBRA, consolidado, sim, consolidado como relacionamento do meu colega Dr. João, que foi num evento do IBRA, e que nós estávamos também. Agradeço a pessoa da família da Carcelian pelo convite, parabenizo, muito bom estar aqui. Acho que para a gente falar de métrica, para falar de soluções, transações, sucesso na recuperação de ativo na falência, em hipótese de fraude, acho que a gente tem que olhar um pouquinho, voltar um pouquinho isso tudo. Estava ouvindo o Dr. Vânio falar do processo da Varig Log. A Varig Log se deu, a OAB foi vendida no processo da Varig. O processo da Varig, em 2006, a gente, lá no escritório, eu participei, a gente entrou com a recuperação judicial, num instituto completamente novo, e com uma lei completamente nova, inclusive usamos no estudo na cautelar em Nova York, que foi dada pelo juiz Robert Drain, que impediu o arrendamento o arresto das aeronaves arrendadas. E a gente está falando de coisas que sequer estavam previstas na lei. Hoje a gente fala de cautelar preparatório, então já era uma ideia ou cooperação de juízes estrangeiros com fóruns internacionais. Então, quanta coisa evoluiu de lá para cá, né, de 2005 até agora. Então, é um instituto que, da falência e recuperação da lei adotada na Lei 11.101 de 2005, que, se a gente olha no micro, tem um monte de problema. Tem muito problema. A gente tem o problema da insegurança, problema de demora, de juízes não preparados, dependendo, há uma simetria muito grande, juízes em determinada comarca, juízes especializados, você vai para outra, isso traz uma coisa. Mas se olha para fora, se volta um pouquinho, se distancia um pouquinho, a gente, ao mesmo tempo, acho que na linha do que o Ivo falou aqui, quanta coisa deu certo, né? Quanto isso deu certo. A gente fala, olha, as pessoas se socorrem hoje por um problema econômico ou não da recuperação judicial. A RE está sendo usada, a recuperação extrajudicial está sendo usada e com muito mais intensidade agora. Então, no final das contas, você está falando de coisa velha, falando da coisa Varig, o outro exemplo que eu vou dar é mais velho ainda, é algo que funcionou e está consolidado. Quando a gente fala que houve um aumento de 70%, hoje eu ouvi aqui da doutora Clarice falando que houve um aumento de 70% dos pedidos RJ recentemente. Isso mostra que o Instituto está em uso, em pleno uso. Não era aquela coisa não feita ou não usada, que as pessoas fogem e tem uma insegurança tal. A falência de 13%. Esse ponto que acho que a gente precisa ver. O aumento das falências decorre só de um problema econômico. Ninguém discorda daí. Mas se a gente botar um olhar na falência, eu acho que o Ivo ainda falou, que a gente vai levar certas soluções que são feitas na RJ, na negociação, para a falência. É um lugar que a gente precisa atentar muito. Sem buscar uma sanha legislativa, eu acho que os aperfeiçoamentos têm que ser feitos internamente,
aperfeiçoamento do juiz, consolidação dos entendimentos jurisprudenciais. A gente começou a discutir quanta coisa, quebra da trava, limite do período de stay period, consolidação substancial. Algumas coisas vieram para a reforma de 2020, então a gente não precisa de uma ação legislativa, trazer PL novo, com 3, que vai botar, vai reeditar algo que está lá no decreto de 1908, que tinha a função do liquidatório, gestor fiduciário, ou com outros nomes. Acho que a gente precisa CNJ atento, resoluções, o Ministério Público faz os enunciados dele, os tribunais, e aí a gente vai aperfeiçoando de dentro do Instituto para buscar o principal, que é previsibilidade, segurança jurídica, estabilização das decisões. Se a gente tiver segurança de previsibilidade, a gente sabe o que fazer. É fácil chegar a um acordo se a gente souber. O devedor vai saber, olha, eu posso ir até aqui, mais do que aqui, eu entendo o que vai acontecer no tribunal, eu entendo o que vai... Essa previsibilidade. Agora, decorre também... É preciso ter o tempo, preciso ter o tempo do Instituto. De 2005 para cá, a gente está evoluindo. Então, com muita calma, muita tranquilidade, a gente tem que ir construindo essa previsibilidade e a estabilização do Instituto. Dentro desse cenário, a gente consegue fazer um cenário que vão ser traçadas as balizas para as transações. A gente teve, na reforma de 20, a possibilidade do fresh start, que é o encerramento da falência mais rápido. Isso é um ponto essencial, porque sem uma falência efetiva e rápida, a gente ainda não sabe, isso na prática ainda está um pouco... Está no chão da fábrica, está um pouco distante. A gente tem, o STJ teve uma decisão importante agora, como conta o prazo de 3 anos para as habilitações. Isso é uma questão bem importante, porque aí a gente tem uma previsibilidade de quanto tempo vai encerrar, porque as falências precisam encerrar. Tem que melhorar o índice de recuperação. É muito ruim a gente ouvir aqui que, enquanto o resto da América Latina recupera 31%, paga 31% dos créditos obtidos na falência, que a gente estabilizou em 18% e não está evoluindo de 18%. A gente evoluiu para 18%, era muito baixo, chegou a ser menos de 10%, e parou ali na casa de 16%, 18%. Isso é ruim, porque isso atrapalha o Estado como um todo. Quantos credores são sequestrados numa recuperação judicial ou ficam reféns de aceitar planos absurdos? Porque eles sabem, bom, eu vou aceitar, ou eu voto favorável a um plano terrível, ou eu vou parar numa falência que vai levar 10 anos e eu não vou recuperar nada. Então, 10 anos é pouco. Então, eu brinco, assim, a gente fala de coisa velha, eu tenho ainda, aí vou tagar um pouquinho da crítica ao judiciário também, que também tem que fazer. Senão a gente é advogado, se não fizer, não tem como. Eu tenho um processo em Camaçari, na Bahia, que é uma concordata preventiva. Concordata. A gente concordata. O processo é de 2003, é uma concordata de 2003. Estou aqui até hoje. Então, num cenário que a gente consiga tornar a falência mais efetiva, fresh start, mediação, liquidação rápida, sem precisar desrespeitar a ordem dos credores, sem desrespeitar a figura do juiz, sem desrespeitar, mas não senta com balizamentos próprios da jurisprudência, eu acho que a gente vai tornar, inclusive, a recuperação judicial, inclusive a recuperação extrajudicial, mais efetiva e o Instituto melhor como um todo. Mas isso tem que ser feito de dentro para fora. Eu não sou a favor aqui, não estou defendendo trazer uma legislação nova a cada ano, muito ao contrário, eu acho que a gente tem que ir formando a jurisprudência, aperfeiçoando o nosso Instituto. Eu gostaria agora de falar um caso, não sobra muito tempo, mas interessante, em que eu também tive a oportunidade de trabalhar, primeiro como estagiário na década de 90, depois me formei no final da década de 90 e ainda peguei o caso, que era um crédito da Fundação de Seguridade Social da Light, chama Braz Light, contra a Sun Indústrias e Comércio. O Márcio já me olhou ali, e que ficou um crédito enorme e era o maior credor da falência. A Sun veio a falir, se eu não me engano, em 2008, e o sócio dela tinha participação em várias outras companhias, Companhia Brasileira de Cartucho, fornecia cartucho para o Exército, algo assim, e se valia de muitas estrutura Delaware, Cayman, tudo para proteger o ativo. E um
houve uma investigação de bem, houve bloqueio, e isso começou a chegar próximo ao ativo dele. Nós advogamos para o principal credor durante muito tempo, até recentemente a gente cedeu o crédito na falência, e eu soube que, mês passado, houve uma mediação, uma transação na falência, em que houve uma assunção de dívida, se não me engano, acho que o Márcio vai poder falar até melhor que eu, porque trabalha na causa, e eu acho que essa mediação está para pagar. Então, é um caso que aparentemente foi de sucesso. Por quê? Porque era uma falência frustrada, praticamente, não tinha ativos suficientes, houve a busca de ativos no exterior, houve bloqueio de ativo, bloqueio do passaporte do sócio da companhia, quem tinha sido estendida a responsabilidade pela falência. Isso criou uma série de embaraços para a pessoa física do sócio, que chamou uma transação à segunda vara empresarial do Rio de Janeiro, houve uma mediação, foi feito um acordo e está para ser homologado, em que acho que haverá o pagamento de mais de 300 milhões por indiretamente, por conta do atingimento à extensão da responsabilidade da pessoa física. E também houve, acho que, mais um depósito, uma garantia de 100 milhões para pagamento dos demais credores, os credores que restassem, com fisco na ordem legal. Então, acho que é um caso para se olhar, se observar, um caso em que foi possível fazer uma transação, houve um rastreamento de ativos, houve um bloqueio, houve uma extensão de responsabilidade, algo que está muito recente, a gente não sabe se vai para o tribunal, se não vai, se vai para homologar, mas algo que aconteceu esse ano no Rio de Janeiro. Então, agora, faltando 50 segundos, eu agradeço de novo a presença, agradeço a participação, obrigado e devolvo a palavra ao ministro. Muito bem. Bem, o Eric aqui foi firme na segurança jurídica, nos trouxe experiência sua internacional e preocupado sempre, como todos nós estamos, destacou por 2 ou 3 vezes a efetividade do produto, desse trabalho, dessa atividade toda que se desenvolve no processo de recuperação. Me deu uma saudade muito grande, porque ele falou na concordata, não é? E aí eu lembrei que, nesse estudo desse Instituto da Falência e Recuperação Judicial, concordata e antiga, houve época aqui no Brasil em que nós tínhamos uma legislação, obviamente, hoje em dia considerada arcaica, em que, se o devedor procurasse um dos credores de um pedido de insolvência civil ou falência, corria o risco de ser preso. Ele corria o risco de ser decretada a prisão. O juiz da comarca, se soubesse, oficiaria o fato ao Ministério Público, e o Ministério Público quase que obrigatoriamente teria que requerer na época, preventiva do devedor, porque era um típico ato considerado de fraude. Veja como a nossa mentalidade modificou num relativamente curto período de tempo, espaço de tempo. Então, belíssima exposição, como todos os painelistas aqui. Agora teremos o prazer de ouvir a Elisa Fanzan, mestre em Ciências Contábeis e Autoriais pela Pontifícia Universidade Católica. Tem a palavra. Muito obrigada, ministro. Eu vou lhe acompanhar em algumas discordâncias aqui, né? Mas antes, né, eu queria prestar minhas homenagens ao professor Carlos Matias, recitando aqui um verso de Cora Coralina. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, eu presto minhas homenagens aqui. Eu conheci o professor Matias no IBRA, por meio do Rodrigo, a quem eu agradeço o convite para falar aqui hoje, né? Sempre foi um exemplo para nós todos, né, de inspiração, vivacidade, né, e sabedoria. Então, fica aí minhas homenagens também ao professor Matias. Em nome aqui do ministro, né, que já é a segunda vez que eu componho aqui no IBRA um painel com ele, muito obrigada. Eu cumprimento todos os meus colegas aqui da mesa. E agora eu vou começar as minhas discordâncias, né? Hoje, mais cedo, foi dito aqui sobre a questão da mediação, que o AJ pode fazer mediação. Então, essa é a minha primeira
discordância, porque eu sou administradora judicial e eu costumo dizer, quando eu despacho com os nossos juízes, com os nossos desembargadores e até com os ministros, que existe uma diferença muito grande, né? Porque nós, administradores judiciais, nós estamos literalmente no chão da fábrica, e é lá que as coisas operacionalmente acontecem. E na mediação, a mediação, por definição, é um terceiro, né, ouvindo dois lados, com o dever de sigilo. E o nosso dever é de transparência, nós somos auxiliares do juízo. Então, eu me permito aqui a minha primeira discordância. Inclusive, eu tenho um caso, eu queria fazer algumas considerações antes, mas eu tenho vários casos aqui para falar de métricas. Então, eu já vou passar aqui as minhas métricas e eu vou fazendo minhas considerações com os casos. Recentemente, nós tivemos um caso. Eu sou a administradora judicial de uma falência muito complexa. É o caso da Construtora Atlântica, corre no Tribunal de Justiça de São Paulo. O Rodrigo é o nosso advogado especialista contratado. Achamos pouco com rastreamento de ativos lá, mas até agora foi o possível, porque foi uma fraude em que um adquirente de um apartamento briga com outros até 16 em milhares de ações, que atolou o judiciário paulista, né? É uma jurisprudência farta, o caso da Construtora Atlântica. E nós tínhamos lá, nós temos uma ação em que nós pedimos um ativo de volta, que, no termo legal, foi entregue para um dos investidores. Então, nesta falência, o nosso desafio era separar adquirentes e investidores. E, então, nós não tínhamos o ativo ainda, o juiz de primeira instância julgou procedente a nossa ação, mas nós não tínhamos o ativo ainda. Então, nós também construímos um acordo com métricas, né, calculando o valor da casa, porque essa parte também ia chegar até o STJ, todo o tempo que duraria essa ação até chegar aqui e a massa arrecadar o ativo e vender em 3 praças, sendo a primeira com 100% da avaliação, 50%, e qualquer valor é o que diz a lei hoje. Então, nós fizemos um fluxo de caixa descontado desse ativo. Em algumas reuniões, não foram tantas, né? Foi até um tanto quanto rápido para a gente resolver essa questão. E depois os credores da massa ainda reclamaram, mas a gente também tinha argumentos com eles. E aqui, eu não agradeci a Casa do Ministério Público, mas eu quero fazer uma menção aqui ao doutor Roberto de Campos Andrade, que nos acompanha nesse acordo. Então, em nome dele, eu agradeço todos os membros do Ministério Público, que são muito importantes, né? Todos os casos que eu vou falar que o Ministério Público participou e foi atuante. Então, o doutor Roberto nos acompanhou nessa métrica de descontar o valor do ativo, que já era mais que 50% que eu venderia na falência. Nós encerramos, todo mundo aceitou que perdeu. A massa aceitou que perdeu, a parte litigante aceitou que perdeu. Então, com isso, eu quero também fazer a minha consideração sobre métricas. Qualquer métrica passa, no primeiro momento, pela aceitação das partes. As partes devem aceitar que perderam, e isso é o mais difícil. Então, mediar, conciliar, e aí sim eu vou concordar com você, mas trocando a palavra, que a conciliação, sim, é parte do AJ, porque o AJ conhece muito bem o caso. Ele sabe, ele conhece a lei, o que é dever dele, o que é dever de transparência, de fidúcia, de lealdade ao judiciário, e aí ele pode conciliar. E, com isso, também, agora eu quero falar de um segundo caso, ainda da Construtora Atlântica. Agora era uma questão só da massa, não era de rastreamento de ativos, mas a Construtora Atlântica tem vários empreendimentos que não foram terminados, e nós temos um prédio que já tem aí 8 anos, que está com 95% da construção pronta, mas este é o prédio em que tem 72 apartamentos e eu tenho 670 ações individuais pleiteando os mesmos apartamentos. E este é um patrimônio de afetação, então a massa,
o patrimônio de afetação não entra na falência, mas isso é um problema para a massa, porque a massa falida fica gastando dinheiro para responder todas essas ações, uma série de situações. Isso chegou. Então, foi julgada uma ineficácia neste caso, e isso tudo estava no tribunal, parado há muito tempo. Então, o desembargador Grava Brasil, que eu também quero homenageá-lo aqui, que ele é muito competente, né? Nessas falências ele tem inovado. Então, ele determinou que fosse feita mediação no Sejusc do TJ de São Paulo. Mas era muito difícil, porque a Atlântica é um caso complexo. Então, nós obedecemos, né, o tribunal. Nós abrimos para as partes, porque tudo isso tem que ser remunerado. Ninguém quis a mediação. Então, eu voltei para o desembargador e falei: doutor, o senhor aceita a conciliação? Ele falou: não, tudo bem, pode usar o método que você achar melhor. E, então, nós fizemos uma conciliação com vários encontros virtuais com as partes. Eles é que tinham que desistir do recurso, porque eles tinham que aceitar que eles perderam. A cada ano que passa, a obra se deteriora, e este é o único ativo do patrimônio de afetação. Então, o trabalho de convencer as partes que elas já perderam é a parte mais difícil, a meu ver, né? Porque isso pode demorar pouco, como no caso da casa, e pode demorar médio, como é esse o caso do empreendimento Fidalga. É um caso muito interessante, é um dos incidentes do caso Atlântica. E depois, se vocês quiserem, também posso passar o número. É muito interessante esse caso. Mas deu certo, eles desistiram do acordo. E qual foi a métrica que nós, como administradores judiciais, usamos? Nós fizemos um balanço patrimonial de todos os passivos que esse patrimônio de afetação tinha, que nem era nossa responsabilidade, mas era a única métrica possível aqui para que eles compusessem, e o ativo estava de um lado. Então, o que eu demonstrei para eles com números é que, cada ano que passava, a dívida de IPTU aumentava, o valor da obra para terminar era maior, que eles tinham que se compor, e que a massa se comprometia, naquele momento, em julgar rapidamente essas ações, né? Ou a massa não julga nada, né? Mas promover, fazer o trabalho necessário para que o juiz julgasse, para definir quem são os reais adquirentes. Então, duas métricas diferentes: um fluxo de caixa descontado, um balanço patrimonial de um patrimônio de afetação. Nós temos também na construtora Atlântica um caso de um terrenista. Terrenista tem que indenizar as acessões para a massa falida. E, então, também ele não queria indenizar, porque foi um perito lá, disse que tinha que derrubar o prédio, isso a massa também não aceitava. Então, mais uma vez, o doutor Roberto também contribuiu muito para o nosso trabalho, e nós fizemos uma audiência de conciliação e depois seguimos fora do juízo, explicando para esse terrenista que, cada ano que passasse, o trabalho dele ia ser maior, e o que a massa queria era só o valor do laudo do assistente técnico. Então, outra métrica, porque a massa também iria questionar uma perícia judicial que foi feita, e nós fechamos um acordo pelo valor do assistente técnico da massa, o que o juízo concordou e parcelou em 4 vezes para o terrenista. Então, também todos aceitaram que perderam um pouco. Acordo sempre tem... É acordo, né? Não tem tese jurídica. E tem um acordo muito interessante numa falência, numa comarca do interior do estado de São Paulo, em que a cidade tem 11 mil habitantes e 5 mil habitantes estão na relação de credores, são cortadores de cana. Também foi esta falência é uma falência que tem um alto clamor social, né? Então, pagou muito pouco. São 2 falências irmãs, enfim. Mas nós fizemos um acordo que está em andamento. Mas, veja, por que está em andamento? Nós demoramos 8 meses para fazer uma minuta, lado a lado, todos aceitando perder. E, quando isso foi para o juízo, está em assembleia. Então, nós tivemos a primeira convocação a semana passada, e a próxima é agora, nessa quinta-feira. Então, eu não sei o desfecho, né? Meu tempo acabou, mas eu vou roubar 1 minuto, os 50 segundos do Eric, para dizer que nós temos um outro caso, que eu só vou falar de um lado, porque ele é o advogado de uma das partes, que nós fizemos um acordo com o Banco Itaú,
numa falência em que nós fizemos um negócio jurídico processual. Veja quantos instrumentos jurídicos são possíveis na nossa legislação atual, ministro. Nós conjugamos o parágrafo 2º do artigo 189 da Lei 11.101 com o 190 do CPC, e fizemos um acordo numa falência em que o Banco Itaú era devedor e credor ao mesmo tempo, e pagamos todos os credores desta falência, exceto o Banco Itaú, 100% para todas as classes, exceto os créditos por restituição, que foram pagos 77%. Mas como é que nós fizemos isso? Nós invertemos a ordem de pagamento da falência. Isso só foi possível porque os credores que estavam na primeira fila, que eram os por restituição, mas deu muito trabalho esse nós fizemos 25 reuniões com esses credores, porque o Itaú tinha que melhorar o pagamento e os credores por restituição tinham que aceitar receber aquela quantidade e ainda abrir mão de uma parte do dinheiro para pagar os demais. Porque, se nós distribuíssemos um cumprimento provisório de sentença de um assunto que estava aqui no STJ, o Itaú saía da mesa, e, se a gente tivesse êxito, quantos anos depois, a gente não sabe, eu pagaria todas as classes de baixo. Então, eles tiveram que abrir mão de uma parte do valor para pagar as classes que estavam embaixo. Tudo isso para dizer para vocês que, assim, o nosso trabalho no chão da fábrica ele é árduo, né? Ele envolve muitas questões, às vezes simples, que é aceitar um acordo, mudar uma... E, às vezes, 25 reuniões ao longo de um ano, né, convencendo as pessoas. E eu quero dizer aqui para a nossa colega, a filha do professor Matias, que, sim, é o AJ o melhor agente que está preparado, que conhece os casos e que pode intermediar isso. Mas isso dá muito trabalho. Então, com isso, eu vou terminar minha fala, devolvendo a palavra aqui para o ministro, agradecendo mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos. Muito bem, então nós tivemos o prazer de ouvir depoimento muito franco da Elisa. Várias vezes referiu-se ao chão de fábrica, como aquele operador do direito que realmente faz acontecer. Fica uma observação de que tanto o Código de Processo Civil, quanto a Resolução 125, quanto a Lei 13.140, que no Brasil é a lei que trata da mediação, dizem expressamente que o mediador hoje, sim, é considerado um colaborador da justiça, não é mais um tertius. Ele é oficialmente considerado um colaborador da justiça. Métrica, no meu tempo de menino, que a minha mãe era professora, a gente usava muito métrica quando declamava as poesias de Castro Alves e de Gonçalves Dias. Era métrica, era um espaço, era um compasso. E brilhante a exposição da Elisa, porque ela trouxe a métrica como balizas, não é? E importante também, muitíssimo importante, é destacar que, hoje em dia, o mediador, o conciliador ou o mediador, eles devem partir por uma composição explicando para as partes quem tem razão e quem não tem razão. É um acordo onde raramente nós conseguimos celebrar o acordo com perdedores de todos os lados, porque o mediador hoje ele explica efetivamente para aquele que não tem razão que é ele que, infelizmente ou felizmente, está sob sacrifício. Essa é a nova mentalidade que nós temos, principalmente na 13.140, sobre a nova visão acerca do acordo. Parabéns, Elisa, pela brilhante exposição. Vamos ouvir agora o professor Christopher Pease, advogado e sócio do escritório Harness. Tem a palavra, por favor. Please. Obrigado e boa tarde. Ilustres, e também um grande obrigado ao Rodrigo e ao Pico por me dar a oportunidade de participar hoje pela terceira vez desse seminário e trazer um pouco de uma perspectiva internacional com essas questões. Eu participo da Harness, é uma
é um escritório de direito que trabalha com recuperação de ativos, então, por isso, eu vou falar sobre liquidações no exterior e como as soluções amigáveis são utilizadas nesse contexto. Por que isso é relevante hoje? Por que isso deve interessar para vocês? Tem dois motivos, na minha opinião. O primeiro é que as ferramentas e técnicas que nós usamos nas jurisdições estrangeiras podem ser úteis para fazer comparações. Nós recebemos comentários sobre como é importante entender as diferenças entre vários regimes jurídicos, e uma das coisas que a instituição IBRA faz muito bem é ver como as coisas funcionam diferente em outros lugares, o que funciona bem, o que não funciona tão bem. Em segundo lugar, também se sabe que as jurisdições estrangeiras frequentemente são utilizadas pelos brasileiros, seja indivíduos ou até mesmo empresas, para guardar ativos. E dentro desse cenário de recuperação, as jurisdições estrangeiras são muito relevantes. Não só isso, mas a liquidação sempre deveria ser uma ferramenta na consideração da recuperação de ativos pelos peritos. E também deve-se pensar na negociação sobre esse tópico. Rapidamente eu vou explicar, no contexto internacional, quais são as circunstâncias nas quais os liquidadores podem ser apontados. Porque há dois cenários diferentes. O primeiro é um cenário de insolvência. Então, você tem uma empresa que não consegue pagar suas dívidas, ou então, como um credor, você pode falar, essa empresa está me devendo, não está me pagando, precisa haver uma liquidação. A outra base na qual os liquidadores podem trabalhar no exterior é quando vemos que os liquidadores são indicados não somente quando há insolvência. As empresas podem estar afirmando serem insolventes, mas ainda que as empresas estejam envolvidas em fraude ou em ilícitos, e a base da indicação dos liquidadores é importante, porque no fim das contas isso vai dizer sobre a forma como os liquidadores vão conduzir a liquidação. Se a empresa for insolvente, então o objetivo primário será fazer recuperação para pagar aos credores. Em teoria, pode ser possível que uma empresa repague todos os seus credores, consiga a recuperação e esses credores vão receber o valor integral. E isso pode trazer preocupações na reestruturação da empresa, mas a razão por essa indicação do liquidador podem ser mais suspeitas. Por exemplo, os liquidadores algumas vezes têm um foco em terminar com as operações de alguma empresa, ao invés de simplesmente buscar fazer a recuperação para esses credores. Primeiramente, só para falar sobre o comprometimento das ações antes da liquidação, eu vou falar sobre o próprio processo de liquidação, mas é importante falarmos da parte pré-liquidação. Se há até mesmo uma ameaça de uma empresa acabar com muitos liquidadores e há uma oportunidade para o credor explorar um possível acordo, seja com a empresa ou com aqueles que são responsáveis pela empresa. E isso pode ser uma ferramenta poderosa para utilizarmos quando há fraude ou outros ilícitos. Como Keith mencionou em um dos painéis anteriores, na Inglaterra, nas jurisdições estrangeiras, nós vemos que a documentação é ampla. Uma vez que seja indicado o representante, nós vemos que ele recebe significativos poderes para examinar qualquer pessoa que se espera ter informação relacionada com a empresa. E claro, o que isso pode significar na prática é que a informação da empresa ou associada à empresa, que o infrator pode esperar que nunca veja a luz do dia, que fale sobre qual é a extensão do ilícito, e isso pode acabar nas mãos do liquidador. E isso pode ser uma ferramenta absurdamente poderosa quando estamos tentando
fazer um infrator voltar para a mesa de negociação para conseguirmos um acordo. Como que também mencionou, o privilégio de longo prazo é que muitas vezes você pode evitar isso no contexto da lei do privilégio contra a autoincriminação e também um privilégio que pode pertencer à empresa. Isso tem a ver com os liquidadores nas jurisdições estrangeiras. Se você vai pisar no calo da empresa, você não pode fazer isso. Os diretores da empresa, se por algum motivo os diretores consigam acessar documentos que de outra forma seriam privilegiados e eles não poderiam acessar, isso é errado. Então, os acordos nas liquidações em si, quando consideramos a possibilidade de um acordo numa liquidação estrangeira, é necessário considerar primeiramente os deveres e os poderes do liquidador indicado pelo tribunal, e isso indica o que eles podem fazer e o escopo que eles têm para conseguir uma solução amigável. É principalmente a responsabilidade do liquidador indicado pelo tribunal fazer distribuições aos credores dos ativos encontrados, e se há ativos após o pagamento aos credores, então eles podem pagar aos acionistas. E isso tende a significar que há uma requisição que os liquidadores tomem passos que consideram que vai resultar na empresa adquirindo o maior valor possível dos ativos, minimizando os riscos, garantindo que os créditos sejam pagos ao máximo possível, liquidando a dívida ao máximo possível. E os liquidadores muitas vezes têm uma percepção que devem tentar uma recuperação integral onde possível. E agora falando sobre como nós lidamos para conseguir o resultado de termos um valor máximo na empresa, vemos que os liquidadores, internacionalmente falando, podem trabalhar em ações internas e externas. Eles podem trabalhar com ações que foram feitas dentro da empresa, com os credores. E eles têm um amplo grau de discrição com relação às reclamações que a empresa pode receber e também os ativos que podem continuar dentro da empresa. Isso é um exemplo, por exemplo, quando a empresa está sendo usada como um meio termo para a fraude, possibilitando que um terceiro, um infrator cometa algum crime. Aí, nesse caso, a empresa teria o direito de recuperar os ativos da pessoa responsável pelo ilícito. E eles têm muita discrição para lidar com essas ações, e eles consideram muito bem qual é a melhor forma de fazer recuperação. Um dos grandes destaques na liquidação internacional está dada na legislação, e particularmente eu posso apontar uma provisão do BVI, que é a legislação de insolvência. Quando há decisões sobre quando comprometer reclamações, os liquidadores podem tomar essas decisões levando em consideração todos os fatores, não só fatores legais, mas também fatores comerciais. Então, a legislação especifica que o liquidador deve usar o seu discernimento na hora de pensar sobre isso. Os liquidadores têm que considerar que, se precisarem estabelecer um processo contra a empresa, há uma incerteza em relação à empresa. Mesmo que haja uma tendência muito grande de um resultado positivo, nunca é certeza absoluta de que isso acontecerá. E os liquidadores também precisam estar cientes do tempo que vai durar para fazer uma recuperação, e também o procedimento legal, o tempo que vai durar. Então, também precisamos considerar o tempo que aí vai levar para aplicar qualquer decisão que seja tomada, qualquer sentença. Então, quando você soma tudo isso, o liquidador precisa efetivamente tomar uma decisão comercial, pensando, será que é melhor conseguir um pouco de dinheiro agora e passar isso para a mão dos credores, ou é melhor esperar e conseguir uma recuperação superior no futuro? E como o Keith falou, o valor do dinheiro hoje é maior do que o valor do dinheiro nos próximos anos. E claro, no contexto dos ilícitos,
normalmente as pessoas não vão simplesmente concordar em passar o dinheiro. Então, nós temos que usar os credores alavancando-os contra essas pessoas. E se nós vamos fazer um processo legal, talvez podemos tomar outros passos, como, por exemplo, pedir a quebra de sigilo sem notificar o ilícito. Se você conseguir uma declaração de congelamento dos ativos para prevenir que outros crimes sejam cometidos enquanto o processo está correndo. E no contexto dos acordos, é importante entender que se pudermos capturar ativos num estágio em que você consegue congelar os bens, aí o liquidador tem muito mais vantagem. E os credores, por exemplo, podem... os recursos que pertenciam a eles podem estar em uma empresa na Suíça, digamos. E aí, sabemos que os procedimentos legais iniciados pelos liquidadores serão muito mais bem-vindas em um estágio muito mais tarde do que seria normalmente, porque sabem que vão conseguir dinheiro que eles pensaram que tinham escondido. Eu ia falar um pouco mais sobre os pesos e contrapesos, mas eu estou vendo que meu tempo acabou. Então, eu não vou falar nada sobre isso, fora que os tribunais basicamente reconhecem que todas as decisões tomadas por liquidadores são apontadas pelos tribunais internacionais, são decisões comerciais, e eles percebem que a maioria dessas decisões são feitas em relação a propostas de valor. E eles são quase sempre deixados ao discernimento do liquidador nesse sentido. Então, pode ser muito difícil quando o liquidador já tomou a decisão em uma jurisdição estrangeira, decidindo se vai comprometer uma liquidação ou não, devido ao grau de deferência. Eu acho que é isso que eu vou ter tempo de falar, então é isso. Obrigada. Estava atrapalhando? Bem, quando nós podemos ter o prazer e a honra de confrontar um operador do direito que atua preponderantemente no sistema da common law com o nosso sistema, que é preponderantemente... Hoje em dia não há mais sistema exclusivo, não há mais sistema puro, não é? Mas com o nosso sistema, que é preponderantemente da civil law, nós, de qualquer forma, não há como negar que nós temos que constatar o pragmatismo que há na atuação do legislador, do sistema, do establishment e do sistema oriundo da common law. Tanto é que, atualmente, com muito cabimento ante as colocações feitas pelo Christopher na atuação do liquidante, não é? Ele leva muito em consideração, e o sistema também observa isso e acompanha nisso, o liquidante leva muito em consideração o resultado, a parte prática, não é? E nós ainda estamos aqui, nesse aspecto, eu que sou fã número 1 do sistema da civil law, mil perdões, mas eu sou fã número 1 do sistema nosso, da civil law, porque é um sistema onde há a maior segurança jurídica. E cada povo, cada nação tem a sua origem. Nós temos a nossa. O nosso sistema provém do sistema romano, né, dos sistemas latinos, e outros sistemas que preponderantemente vêm do norte, aos quais nós chamávamos de os bárbaros, hoje não chamamos mais. Brincadeira. Mas não é? E hoje não. E eu aprecio muito sobre isso que você estava colocando, o pragmatismo, quase utilitarismo, mas mais o pragmatismo na atuação do liquidante. Eu aprecio muito quando o ministro Gilmar Mendes faz uma consideração interessantíssima. Ele diz que hoje não há mais sistema puro, nem a civil law, nem a common law. Tanto é que nós, com o nosso sistema, estamos introduzindo diversos institutos típicos da common law e agora, de alguns poucos anos para cá,
o sistema da Common Law, para ter maior segurança jurídica, está introduzindo no sistema deles alguns princípios, alguns típicos próprios do sistema da Civil Law. Então, eu anotei aqui, nos brindou com perspectivas, o Christopher nos brindou com perspectivas e análise da prática internacional, na experiência que nos trouxe, práticas consensuais em diversos países que funcionam bem, destacou a posição do devedor insolvente quando deve haver a liquidação. Nós procuramos socorrê-los até o fim, nem sempre é essa a melhor opção. Não é? Destacou a importância da fase anterior à liquidação propriamente dita, e o liquidante nos países em geral, destacou também, tem grandes poderes para conduzir as operações que são próprias da liquidação ou que antecedem a liquidação. Então, eu creio que é uma brevíssima síntese da brilhante exposição feita pelo Christopher. Eu parabenizo todos os painelistas aqui, aprendi muito, todos nós aprendemos muito, e, de qualquer sorte, temos muito a refletir. E todo o debate é interessante, toda a exposição é interessante, quando nós podemos ir para casa com a certeza de que levamos algo para refletir. As reflexões, na nossa área de atuação, nós não atuamos na engenharia, não atuamos nas exatas, não é? Então, o nosso mundo é de perspectivas, é de sensibilidade, é de buscar sempre o melhor possível. E dentro dessa perspectiva de levar para casa aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, para fazer uma reflexão e para que, quem sabe, aprender, aperfeiçoar, crescer, não é? É interessantíssimo participar desses eventos. Por isso, eu termino agradecendo mais uma vez, parabenizando a todos os componentes da mesa, de todos os painéis que eu tive a honra de assistir, o prazer de assistir. Agradeço honradamente, agradeço o gentilíssimo convite. Parabenizo a Carminha, que está aqui presente também. Um beijão, um grande abraço. A esposa do meu irmão, Paulo Sanseverino, Paulinho. E mais uma vez, agradeço o gentilíssimo convite e dou por encerrado esse painel. Muito obrigado. Parabéns. Nós que agradecemos, ministro Marco Butzi, agradecemos as exposições dos panelistas, convidamos para tirar uma foto aqui embaixo, à frente do palco. Convidamos todos os painelistas e o ministro para tirar uma foto aqui à frente do palco. Vamos tirar foto aqui. Pode deixar no cantinho. À vontade.